você falasse um pouquinho, Lúdia, assim, um pouco do conceito de parto tsunâmico, né? Porque não é uma coisa que nós obstetras estudamos nos livros, né? Não foi isso que a gente estudou, né? Conta um Sim. pouquinho aí para o pessoal aí, ou a sua experiência, quando você teve contato com isso pela primeira vez, esse termo e tal. Na verdade, assim, a gente chama de parto tsunâmico um parto que evolui de uma forma muito rápida, né? Com um período de dilatação e um período de expulsão fetal durando em torno de 4 a 5 horas, né? Tem algumas referências que falam de 3 a 4 horas, algumas referências que falam de 4 a 5 horas. Ou seja, são partos em que a gente tem um processo de dilatação do colo do útero e um processo de expulsão fetal durando muito pouco tempo, né? Se a gente for pensar que na população em geral, na grande maioria dos partos, a gente vai ter uma média de duração desses dois processos, tanto de dilatação quanto de expulsão fetal, em torno de 8 a 16 horas, quando a gente vai pensar em 3, 4, 5 horas, realmente são tempos, né, muito diferentes, né? É um tempo bem mais curto. E eu acho que esse termo, parto tsunâmico, a gente criou, assim, é um termo popular, né? É um termo que a gente inventou para chamar esses partos muito rápidos, porque pensando que foram tsunâmicos, rápidos, né? Outro dia a gente teve até uma gestante que sugeriu, né, de usar o termo parto meteórico, né, para não vincular o termo tsunâmico a algo negativo, porque assim, na maioria das vezes o parto tsunâmico, o parto muito rápido, é um parto visto como algo positivo, né? Assim, todas as mulheres quando pensam em um parto, pelo fato de trazerem consigo um conceito de sociedade, um conceito cultural de que parto é algo ruim, associam esse andar mais rápido, essa velocidade mais rápido como algo positivo, né? A gente consegue ver pontos assim positivos, a gente consegue ver pontos negativos, né, Emerson? Não é só pensando assim, já que o parto tsunâmico é um parto rápido e já que eu aprendi a minha vida inteira que passar por um parto é algo muito doloroso, é algo muito penoso, que ele E seja demorado, né? E demorado, né? Tá no demorado inconsciente, isso. e que ele seja rápido. Mas será que é isso mesmo? Será que é dessa forma mesmo que a gente deve pensar, né? Eu acho que são várias facetas aí que a gente precisa de levar em consideração, até porque o parto tsunâmico, o parto rápido, ele não é um parto isento de riscos, né? Então fica parecendo que ele é um parto muito fantástico, que assim, é o meu sonho de consumo é ter um parto tsunâmico, mas será que ele é mesmo? Então acho que a gente precisa entender um pouquinho cada ponto, né, cada aspecto desse tipo de parto, até para poder ter um julgamento um pouco mais crítico, né? Ter uma vivência mais fisiológica, mais rápida do parto, isso pode ser positivo, né? Claro, e eu acho que parte muito também do pressuposto da gente mudar um pouco o nosso conceito sobre o parto, né? Mudar um pouco o que a gente vem aprendendo aí ao longo das gerações a respeito do parto. De vincular o parto como algo muito doloroso, de vincular o parto como um processo difícil, penoso, um processo cansativo, um processo vinculado a algo ruim, né? Algo muito difícil. Eu acho que a sociedade foi criada nesse sentido, de achar que o parto é muito difícil, muito complicado. E quando a gente muda, né, muda o foco, quando a gente muda o nosso ponto de vista, eu acho que isso já facilita para que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida. Né? Quando ocorre uma entrega, uma compreensão de que o parto é um processo fisiológico, de que o seu corpo foi feito para dar conta desse processo e para poder vivenciar esse processo da melhor forma possível para você. Eu acho que só de pensar dessa forma já existe uma entrega tão grande que o processo todo tende a acontecer de uma forma fisiológica muito mais tranquila, né? É muito perceptível para nós que acompanhamos pacientes, né, durante o trabalho de parto, acompanhamos gestão do trabalho de parto, quando a gestante se encontra entregue para o processo, né, quando ela está voltada para aquele processo, quando ela está em paz com o seu interior, entendendo que o corpo dela está fazendo o processo da melhor forma possível, os passos transcorrem de uma forma muito mais rápida, você concorda? Né? Sem dúvida. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, até para que aumente essa chance aí de viver um parto mais rápido, ou não, né? Mas de viver um parto mais positivo, é realmente essa compreensão
de que o parto é algo fisiológico, de que seu corpo foi feito para isso, e de que esse conceito que foi nos passado pela sociedade, de que o parto é algo ruim, algo penoso, algo muito doloroso, algo muito difícil, ele precisa de ser mudado, né? Mudado como algo mais natural, como algo mais fisiológico, né? Isso aí eu acho que já é metade do processo. Então vamos falar um pouquinho, já que está falando de partos tsunami, eu acho que falar um pouquinho do, do que pode levar a um parto muito rápido, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, assim, para profissionais de saúde estarem um pouco mais atentos, quem lida com parto, né? E para as mulheres que têm talvez alguma condição ou alguma história que leve a ela a pensar na possibilidade de ter um parto rápido, né? Acho que isso Sim, ajuda até no cuidado, né? com O que você certeza. tem visto assim na sua prática, assim, assim, ó, o que mulheres que têm parto rápido? Normalmente são mulheres que já tiveram partos rápidos anteriores, ou então que já tiveram partos normais anteriores, né? Partos vaginais anteriores. Mas a gente vê muitas primigestas hoje, muitas gestantes, né, de primeira gravidez, evoluindo para partos rápidos. E aí eu acho que a gente tem outros fatores que interferem também, né, Emerson? Muito a questão da educação perinatal, da informação, do aprendizado sobre o parto, sobre o processo de nascimento, de encarar esse processo como algo muito natural, de entrega, de confiança com a equipe, né, que está acompanhando, de entrega. Eu acho que isso tem feito muitas mulheres de primeira gravidez evoluírem para partos assim rápidos de uma forma que, inclusive, às vezes nos espanta, né, nos surpreende, né, de uma Uhum. forma muito positiva. Mas o que a gente vê mais na prática são mulheres que já tiveram partos rápidos anteriores evoluindo para outros partos, às vezes até mais rápidos, né? Isso pode ser uma chavinha, né? Assim, de atenção para que a gente visualize quem são as possíveis gestantes que vão ter partos mais rápidos, né? Inclusive para preparar o cuidado a essa gestante. Exato, exato. O Rick Jones, que é um obstetra lá do Rio Grande do Sul, ele tem um livro muito bacana chamado Entre as Orelhas. Uhum. E ele defende que o parto acontece muito mais entre as orelhas, ou seja, no Uhum. cérebro primitivo, não no cérebro racional, no cérebro intuitivo, nas coisas que acontecem na nossa vida sem o nosso poder, às vezes, de controlar, como a nossa respiração, o nosso intestino e tal, né? A pulsação do nosso coração e tal. Então, ele defende que o parto acontece entre as orelhas. A medicina moderna defende que o parto acontece entre as pernas, né? Então, são correlações ali de músculo, de contrações e tal. Eu tenho uma teoria, que eu nunca escrevi, obviamente, eu vou falar aqui, gente, é só uma ideia, né? E que são múltiplos fatores, né? Então, eu falo que são vários P's, né? É o P da passagem, é o P da parte óssea, é o P da parte muscular ali de perineal, é o P de power, de força de contrações, é o P do psicológico, sim. Uhum. Às vezes é um P da vida sexual, do prazer, como é que essa mulher modula a liberação de ocitocina, uma mulher com a Perfeito. vida sexual ativa e tal, uma mulher, né? Então, eu sempre defendo que não é nem aqui e nem lá somente, é múltiplo, né? E então é difícil a gente ter essa certeza, né, do que favorece totalmente, o que atrapalha, né? Como eu posso identificar que talvez eu esteja tendo um parto, eu vou ter ou estou tendo um parto muito rápido, né? Claro que o parto pode começar super rápido e a fase final dele ser longa, o expulsivo ser prolongado, mas os primeiros sinais ali, eu acho que é ritmo, potência, frequência súbita, né? Eu acho que fala um pouco sobre isso que você vê na sua experiência. Sim, eu acho que contrações muito rápidas, né? Rápidas, assim, uma frequência muito rápida de contrações, né? Que já começam de uma forma muito intensa, tanto de intensidade da sensação da contração, quanto de um intervalo muito curto entre uma contração e outra, né? Não há uma necessidade clara de rompimento da bolsa, de ruptura da bolsa. Essa bolsa pode se romper na hora da expulsão ou pode nem se romper. Então, não necessariamente esse parto rápido está vinculado à questão da bolsa, mas eu acho que realmente de sinais, assim, algo que nos faça perceber que, poxa, pode ser um parto rápido, é justamente
essa potência grande aí na contração e esse pequeno intervalo entre elas. A gente tem um estudo de 94 que associa o parto rápido com uma dilatação de mais ou menos 5 centímetros por hora, em 1 hora dilatando 5 centímetros, nas pacientes que nunca tiveram parto, e de 10 centímetros por hora nas pacientes que já tiveram 1 ou mais partos, né? O que a gente vê, na verdade, o que é o habitual, né? O habitual para as gestantes que nunca tiveram parto é dilatar 1 centímetro por hora. Então, pensa, se a gestante entra em trabalho de parto com uns 3, 4 centímetros, sei lá, ela vai ter pelo menos mais umas 6, 7, ainda tem as horas do período expulsivo, porque são períodos distintos, né? Então, são partos que vão demorar um tempo, que é o tempo habitual. No caso do parto rápido, do parto tsunâmico, a gente teria essa dilatação, às vezes, em 1 hora, né? Então, realmente, como que a gente pode perceber isso? Aí eu acho que a questão da educação perinatal entra de forma muito importante, para que a gestante, para que a família, o companheiro consiga entender que o parto é feito por fases, que foi justamente o que você falou, né? Uma fase de preparação, que a gente chama de fase latente, onde a gente vai ter contrações bem espaçadas, onde a mulher ainda consegue manter as atividades do dia a dia dela. Então, se ela está em casa, ela consegue continuar organizando as coisas da casa, ela consegue brincar com o filho, ela vai sentir aquelas contrações, mas sem impedimento às atividades ali habituais, né? E contrações bem espaçadas. Depois de um tempo, que a gente ainda não tem essa noção, tem fases latentes mais prolongadas, tem fases latentes mais curtas, a gente entra na fase ativa, que aí a gente já vai ter contrações realmente aí por volta de 3 em cada 10 minutos, contrações que vão aumentando de potência, né, de sensação, quanto de frequência ao longo do tempo, né? Então elas vão progredindo. A gente já percebe uma mulher que na hora da contração ela tem que se concentrar, ela não consegue às vezes conversar com o companheiro, ela não consegue ficar com o filho, ela não consegue fazer a atividade que ela estava fazendo naquele momento. E aí é um momento que provavelmente ela vai entrar em contato com a sua equipe, que ela vai ser avaliada e vai progredindo até entrar no período expulsivo, onde ela vai ter uma sensação de pressão vaginal maior ou de pressão anal um pouco maior, onde o padrão de contração muda, né? A impressão que a gente tem é que a mulher recobra energia, apesar de parecer que não, né? Mas é uma fase que ela recupera a energia, a sensação da dor muda, muda a sensação de dor para uma sensação muito mais de pressão, e aí a gente consegue caracterizar melhor o período expulsivo. Então, no parto rápido, a gente vê que a gente não tem muita distinção dessas fases, né? De repente, a coisa começa e já começa em fase ativa, já começa com sensação de pressão. Então, eu penso que, assim, sinais que a gente poderia determinar para que a gestante consiga, talvez, ficar mais atenta para um parto rápido, né? Não só a gestante, como nós, equipe que acompanhamos, seriam essas contrações muito rápidas, muito fortes e com intervalos muito curtinhos, já associadas com uma sensação de pressão anal ou vaginal muito precoce, né? Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre os riscos, né? De um parto muito rápido, muito veloz, com muitas contrações, sobrecarregando placenta, sobrecarregando o bebê. Claro. Riscos envolvidos com esse útero muito hipercinético, o que pode acontecer com ele depois que o bebê sair. O risco de um parto não planejado, a caminho da maternidade ou na saída de casa para a maternidade. Quando o parto acontece de uma forma muito rápida, a gente observa alguns riscos, sim, né? A gente pode ter uma hemorragia pós-parto, porque o que acontece? O útero, ele entende que ele tem que fazer contrações regulares até que ocorra a expulsão fetal. Ele contrai, então ele faz um trabalho, e quando ele relaxa, ele descansa. Se ele se vê sobrecarregado, eu vou ter que contrair, 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 até expulsar aquele bebê. Quando ele expulsa aquele bebê, ele pode não ter a capacidade de contrair novamente. É como se ele tivesse ficado exausto. Então, ele não dá conta de contrair novamente para poder tentar um processo de contenção da hemorragia, né? Para reduzir o sangramento, para que o sangramento pós-parto seja menor. E isso aumenta, sim, o risco de hemorragia, que é o que a gente chama de atonia uterina. É um útero que não dá conta de contrair, né? Que é, inclusive, uma das principais causas de morte materna, né? De morte pós-parto. Então, esse seria um dos riscos. O risco de baixa oxigenação do bebê também é uma questão que pode acontecer? Pode. Por quê? Um risco de hipóxia fetal? Porque no momento que o bebê que ele sofre a contração, ele sofre uma redução de oxigenação, que para ele é fisiológica, ele dá conta de lidar com aquilo na grande maioria das vezes. Porque depois que a contração some,
volta à oxigenação normal e ele consegue recuperar daquele processo que para ele é normal. Ele se adapta àquilo. Agora, se ele se vê o tempo inteiro contraindo, 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 e essa redução de oxigenação ficar constante, isso pode ser ruim para o bebê também, né? É claro, gente, que essas complicações, elas vão acontecer num número reduzido de partos rápidos, mas a gente está falando em possíveis complicações que podem ser mais frequentes em função do parto ser rápido, né? O fato também da gente ter lacerações ao de parto, né? Lacerações de colo, lacerações perineais, porque vocês imaginam, é como se o útero tivesse mandando aquele bebê, ejetando aquele bebê com toda a força do mundo. Então, isso é como se o bebê saísse atropelando tudo, né? Atropela colo, atropela musculatura de períneo. A gente não tem um tempo para aquela musculatura se adaptar. Aquele bebê que vai descendo devagar, que vai fazendo a contração, que vai conseguindo pressionar a musculatura de períneo. Um tempo para que a musculatura se adapte àquele bebê que vem pressionando, né? Se sofre elasticidade, né? Se aumente um pouco e retorne. Então, a gente perde um pouco esse processo, essa capacidade de adaptação do organismo, né? Aumenta, sim, a chance de laceração? Aumenta um pouco o risco de laceração, sim. A gente pode também, caso seja tudo muito rápido e caso você não disponha de estrutura para uma reanimação neonatal ou de uma estrutura para uma assistência rápida, pode aumentar o risco para o bebê? Pode. A gente pode aumentar um risco de queda, por exemplo, do bebê. A gente pode aumentar um risco de queda. De infecções, caso ele nasça em algum local que não está preparado para receber, a gente tem esse risco também. Então, eu acho que é importante lembrar que o parto rápido ele não é isento de complicações, né, Emerson? Então, ele não pode ser visto como assim, vamos dizer assim, a grande maravilha do mundo, né? Importante a gente estar falando aqui, eu achei essa live importantíssima, importante para a gestante entender, ou quando se vê numa situação como essa, entender que tem inúmeros benefícios, olha que bacana e tal, mas também alguns cuidados. Então, finalizando, Lud, finalizar aqui em atitudes que possam favorecer um parto mais fisiológico, vamos falar assim, então, não um parto mais rápido, um parto fisiológico. Então, educação perinatal, né? Você falou muito bem, eu também acredito que é uma das coisas, principalmente para você, mulher brasileira. A brasileira que mora num país com 80% de cesariana precisa de muita educação perinatal. Verdade. Confiar no próprio corpo, né? Isso, a confiança, essa retomada da confiança, da capacidade natural das mulheres. Outra coisa legal, Lud, que eu falo em relação a evitar a internação precoce, né? Que é uma coisa que a gente tem visto acontecer agora na pandemia, mulheres criando condições de ficar um pouco em casa, para quem tem equipe, obviamente, para quem pode ter um cuidado mais personalizado, né? E eu falo muito como uma dica para a mulher moderna. A gente fala tanto, estuda, aprende, leia, entenda como é que funciona o seu corpo. Mas na hora do parto, essa ativação excessiva cerebral, ela pode não ser boa. Então, desligar o neocórtex, que a gente diz internamente, ou seja, deixar o cérebro racional mais descansado, começar a se entregar a sensações mais intuitivas, né? O banho, o abraço, o ambiente calmo, a música, dançar, relaxar, receber uma massagem, ver um filme na fase inicial do parto, um banho junto com o marido fazer uma comida para você, ou vocês fazerem alguma coisa junto. Então, desligar um pouco isso da minha contração, da dilatação, que é tantas horas. Na hora que o parto começa, não é hora disso, né? É hora da gente... eu sei que é difícil a gente pedir isso para a mulher moderna, né? Que é uma mulher intelectualizada, né? Mas é uma dica importante assim também para que as coisas aconteçam de forma mais fisiológica, né? Falando nisso, Lud, dessa coisa do ambiente, né? Tem um pouco a ver com o parto rápido, mas tem mais a ver com a parte mais de expulsão do bebê. Estava lendo para conversar com você nessa live, e eu achei um texto sobre reflexo de ejeção fetal, que é uma coisa que eu nunca tinha lido, né, na minha formação e tal, e que o texto falava de duas coisas muito legais. Uma vai de acordo com o que você está dizendo. Na década de 80, um cientista
identificou em ratazanas que elas, colocadas em situação de estresse, na parte final do parto, elas tinham um expulsivo ejetando o bebê muito rápido. Então, um expulsivo mais rápido. E o Michel Odin, já na década de 80, 20, 30 anos depois, comprovando que trabalho de parto mais impacto, mais natural, com menos interferência, com menos barulho, com menos medo, com mais segurança, mais intuitivo, levaria mulheres também a ter uma parte final do parto com a velocidade maior. A probabilidade de ter esse reflexo, que é raro, né? De uma passagem do bebê na parte final super súbita, assim. Então, de repente, avança a parte final e nasce muito rápido. Então, é legal o que você está dizendo, isso do ambiente, da privacidade, né? De se entregar a esse momento. Fala um pouquinho da sua experiência, porque deve estar todo mundo querendo saber por que a doutora nos convidou, a doutora Lud, e falou que ela teve partos rápidos. Minha filha mais velha tem 6 anos. Eu já queria ter um parto com uma assistência mais fisiológica, né? Para evitar dizer o termo humanizado, mas com uma assistência mais fisiológica. Desde que eu comecei a trabalhar no Risoleta, que foi onde eu aprendi muito a respeito de assistência multidisciplinar e desse respeito maior à fisiologia do parto. Então, já era um tipo de parto que eu gostaria muito que acontecesse. Minha gravidez foi uma gravidez tranquila, mas com 32 semanas eu comecei a ter uma dilatação do colo e eu precisei de sair de atestado, né? Eu precisei de parar de trabalhar com 32 semanas. Então, meu final da gravidez foi um final mais de repouso, mais reclusa mesmo, em função dessa recomendação de estar mais quieta para evitar um parto prematuro. O fato é que eu cheguei no final da gravidez com mais ou menos uns 5, 6 centímetros de dilatação. Então, se eu estava com 38, 39 semanas, toda vez que eu ia à consulta, meu obstetra, que eu amo de paixão, falava comigo assim, eu acho que vai ser amanhã, eu acho que essa semana você não passa. Na última semana eu falei com ele, falei assim, para de falar isso, porque toda semana eu acho que vai ser. E agora a gente já está quase chegando nas 40 semanas e estava tudo ok. E eu tive um primeiro parto já muito rápido, né? Eu estava no final da gravidez com uma dilatação maior e no dia 31 de dezembro de 2013, 31 de dezembro de 2013, a gente tinha preparado o jantar de Réveillon e tudo. Então, assim, eu fiz o nosso jantar, organizei a casa, tomei banho e falei com meu marido. Falei assim, olha, vamos jantar um pouco mais cedo? Estávamos eu, meu marido e minha sogra. Vamos jantar um pouco mais cedo, porque a gente estava com uma ideia de internar no dia seguinte para induzir o parto, porque na época as condutas não estavam muito estabelecidas na nossa cabeça. Eu falei, então vamos comer de uma vez, porque aí a gente dorme um pouco mais cedo, a gente não ia fazer festa de Réveillon nem nada. Na hora que eu comecei a comer, eu dei a primeira garfada, assim, da comida na minha boca, eu senti uma contração. Eu falei assim, nossa, acho que eu senti uma contração. E aí, tive mais uma contração, mas assim, terminei de comer com a maior calma do mundo, terminei de comer, lavei as vasilhas todas, deixei a casa pronta, organizada, peguei minhas coisas e fui para o hospital. Cheguei no hospital, já era mais ou menos umas 11h30 da noite. Eu cheguei já no hospital com uns 8, 9 centímetros, né? Eu precisei de uma analgesia e aí a Alice nasceu, tipo, 1 hora depois da analgesia. Foi um trabalho de parto que durou aí umas 3 horas no máximo. Nasceu de um parto normal, no banquinho, super bem, super saudável, foi maravilhoso. Então, na minha segunda gravidez, a gente já imaginava que eu teria um parto rápido. Eu não tive ameaça de trabalho de parto prematuro na segunda gestação, mas eu lembro do meu médico sempre falando comigo, Guilhermino sempre falava comigo, Lud, se você não tomar cuidado, vai nascer em casa. Lud, vai nascer em casa, tem risco de nascer em casa. E o tempo inteiro na gravidez eu fui escutando isso. E de fato, assim, eu cheguei com 39 semanas e 4 dias de gestação. Eu tinha passado por um final de semana de algumas contrações, mas assim, nada como uma frequência importante, né? Fui pro clube com a minha filha, saímos para almoçar. E aí, no domingo à noite, eu coloquei minha filha para dormir e entrei na banheira aqui de casa, tomei um banho de banheira e falei, vou dar uma relaxada aqui na banheira. Não estava sentindo absolutamente nada. Entrei na banheira, fiquei ali uma meia hora, uns 40 minutos, saí, troquei de roupa, deitei e fui dormir. Deitei umas 10 horas da noite, fui dormir. Apaguei.
1h da manhã eu acordei com uma dor insuportável, assim, com uma dor muito forte. E aí acordei, falei, Thiago, acorda aí, porque eu acho que tem uma contração forte demais. Se vier outra contração dessa, eu acho que você tem que me examinar. Para quem não sabe, ele é obstetra também, então eu tinha esse privilégio de ser examinado em casa, né? E aí eu tive mais uma contração intensa. Ele me examinou, assim, na hora ele falou comigo que eu tava com 9 centímetros, mas ele falou comigo, depois ele me contou, ele falou assim, não, você tava com 10 centímetros já, a bolsa toda protrusa. Eu não quis te falar para você não entrar em desespero. E aí eu troquei de roupa, tinha deixado tudo organizado, troquei de roupa, liguei pro Guilhermino, entrei no carro, aí na minha garagem eu mandei uma mensagem pra Lena. Eu liguei pra Lena, falei, Lena, tô com 9 centímetros. Aí ela, como assim, você já tá no hospital? Eu falei, não, Lena, o Thiago me examinou, tô indo pro hospital. E eu cheguei no hospital em período expulsivo, assim, ao longo do caminho as contrações foram aumentando muito. E aí precisei de uma nova analgesia, porque eu acho que a sensação foi muito intensa mesmo, não tive tempo de acostumar. E eu tive um outro parto normal, esse durou, não foram nem 2 horas de trabalho de parto, 2 horas e pouquinho de trabalho de parto no máximo. Um parto super rápido, sem laceração, um parto muito tranquilo, muito maravilhoso. Então, assim, foram 2 partos muito rápidos mesmo, né? Me sinto muito feliz por ter tido esses 2 partos. Acho que foram experiências maravilhosas. E o que eu vejo, às vezes, de um ponto negativo é o fato de eu não ter tido tempo de me adaptar aos processos, né, às fases, e talvez por isso não ter tido um parto natural em função dessa intensidade aí do processo inteiro.